Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes, Deus tem falado muito ao nosso coração, né? Eu não vou, irmãos, pode ficar tranquilo, não vou até às 10 horas, tá? Mas tudo bem. Amém, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro, em Abacuque. Glórias a Deus, na leitura aqui que as irmãs escolheram, tenho certeza que oraram, o Senhor respondeu. E é nela que nós vamos fazer a leitura, amém? Abacuque capítulo 3, versículos 17 e o 18. Amém? Amém. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como das servas e me faz andar nas alturas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pode estar sentado, glorificando, exaltando o único que é digno da nossa adoração. Amém? Eu vou pedir aqui para as nossas irmãs que estão mexendo aqui no som, pode deixar mais baixinho, porque a minha voz é meio alta e os irmãos vão ficar bravos. Irmãos, a irmã Laodiceia, né, falou que me conhece desde pequenininha, não cresci, né? É o salto, né? Que eu tô quase do tamanho dela ali. E eu fico muito feliz, né? Eu participei muito da Madureira quando o pastor Filinto ainda era vivo. O meu pai, ele fazia parte da mesa diretora dos pastores, né? E eu fiquei muito feliz de poder cooperar com os irmãos aqui. E eu fiquei muito feliz de congregar aqui nessa casa hoje, por Deus ter nos dado essa oportunidade e como que passasse um filme na minha cabeça, né? Nos tempos de jovem, tempos de mocidade, né? Nem pensava em conhecer ainda meu marido. E Deus preparou para que nós tivéssemos uma família abençoada. Tem o Miguel e tem o Juninho que não está aqui. Ele quis fazer a obra lá na Vila Ribeiro. Ele falou: mãe, posso ir na vila? Eu falei: fala com seu pai. Aí o pai falou: fala com sua mãe. Eu falei: então vai, né? Deus abençoe ele lá também, já está com 12 anos. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu quero trazer aqui rapidinho nesses minutos, não vou passar da 9h15, 9h20, irmãos, no máximo eu estou entregando o microfone. O Alessandro não sabia que eu ia fazer a leitura no mesmo lugar do tema, eu não falei para ele, eu pedi para que ele orasse, para que ele me ajudasse, para que Deus revelasse aquilo que ele queria falar nessa igreja. E Deus colocou no coração dele justamente o hino que nos arremete nessa mensagem dessa noite. E o tema que as irmãs escolheram, né, recebendo avivamento em tempo de crise. Irmãos do céu, e não tem um tempo de crise pior para a igreja atual do que os dias atuais que nós estamos vivendo. Não é verdade? Onde toda a injustiça parece ser justa, onde todos os pecados parecem ser morais, ter valores,
propósito, eu tenho um momento e eu estou entrando nessa situação. Mas a resposta que Abacuque teve, irmãos, naquele momento, lá no versículo 5 e 6, não é o que muitas vezes nós queremos ouvir, sabia? Ele levou uma resposta assim, bem dura de Deus. Ele falou o seguinte, Abacuque: olha aí entre as nações, você vai ver que está acontecendo muita coisa. Havia ali duas nações muito poderosas, que era a Síria, que já tinha dominado o reino do norte, e o Egito, né? Só que havia uma nação ainda mais poderosa que vinha derrubando tudo, irmãos, que era a Babilônia, que é o hino que o Alessandro cantou. Por isso que eu disse que Deus confirmou a palavra. E aí Deus falou assim, é o seguinte, lá no versículo 6: eis que vou levantar os caldeus, que eram os babilônios, uma nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Horrível e terrível. Ela vai vir trazer juízo, ela vai vir trazer espada, ela vai vir trazer morte, ela vai vir trazer cativo, mas ela é um instrumento de justiça que eu estou fazendo agora contra Judá. Essa é a resposta que Abacuque queria ouvir, irmãos. Meu bem. Abacuque clamando, dizendo: que injustiça é essa, Deus? O Senhor não está vendo a sua nação que deveria ser exemplo para as outras nações? E Deus fala assim: Abacuque, ela vai ser destruída. Abacuque, está vindo Babilônia agora está indo para o Egito, ela vai conquistar o Egito, e Judá nessa época era ali já conquistada pelo Egito. Agora ela vai lá, vai conquistar o Egito, e depois ela vem a caminho de vocês, e ela vem para destruir. E no versículo 11 vai dizer assim, passarão como um furacão e farão deles culpados, atribuindo este o seu poder ao seu Deus. Quando eu li essa leitura aqui, passarão como um furacão, eu lembrei, né, do furacão Katrina em 2005, né, que matou mais de 1.800 pessoas ali nos Estados Unidos, em Nova Orleans. E eu imaginei, né, essa nação tão grande, tão numerosa, tão terrível, tão diabólica, né, mas sendo um instrumento de justiça ali para a nação de Judá, vindo como aquele furacão, destruindo tudo, né? E a gente sabe que foi exatamente assim. E aí o coração, irmãos, daquele povo se humilhou, chorou, se angustiou. E aí o hino que nós cantamos é o lamento de Israel, quando o salmista diz: como nós podemos estar alegres se agora estamos numa nação longe da nossa casa, se estamos, né, devastados, perdidos, a nossa terra foi queimada, a nossa terra foi destroçada, estamos agora como escravos aqui em Babilônia. E assim estava, irmãos, era um propósito de Deus, porque Judá, porque Israel pararam de obedecer a Deus, pararam de seguir os mandamentos, quiseram andar segundo os seus próprios deleites, seus próprios prazeres, invertendo os valores de Deus, não querendo mais influenciar as nações, mas se permitindo ser influenciados. E Deus responde dessa forma para Abacuque. E Abacuque, ele começa a se desesperar, ele começa a se afligir e fala: meu Deus, como que o Senhor pode usar uma nação ímpia, uma nação diabólica, uma nação que está conquistando aí todas as terras do mundo para trazer justiça para o teu povo santo, o teu povo eleito, o teu povo que escolheu, o teu povo? Que maldade é essa? Como o Senhor permite que um povo maldoso, malvado, seja instrumento de justiça? Ele questiona Deus de novo, ele volta, irmãos, ele entende que o avivamento em tempos de crise precisa passar pelo processo da oração, da humilhação, de você se derramar na presença de Deus e falar: eu quero conhecer qual é o segredo, eu quero entender qual é o segredo. E a Bíblia diz que o segredo de Deus está para aqueles que o temem. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que não passa na sua cabeça. E aí ele entende esse propósito, ele vai de novo, ele vai orar de novo. Lá no capítulo 2, irmãos, lá no finalzinho, ele fala assim, sobre a minha guarda estarei, né? Numas outras traduções, subirei agora lá no lugar de sentinela, vou vigiar, lá na fortaleza, me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for, né, erguido, aqui é a palavra que ele usa, né? Mas é como se quando o povo viesse para ele perguntar o porquê que Deus estava permitindo aquela situação, né? Quando ele fosse investigado pelo povo, e aí ele vai de novo
irmãos, Deus é um Deus tão amoroso, tão lindo, tão poderoso. Eu vejo ali, né? Que coisa mais linda você ter intimidade, você conhecer o poder da oração, onde você pergunta, Deus responde. Aonde não é monótono, aonde é um diálogo, aonde você fala e Deus responde. Você pode sair com a certeza da sua resposta. E aí Deus vem para Abacuque. Lá no versículo 2 do capítulo 2, ele vem dizer, olha, escreve aí, escreve bem grande, com uma letra bem legível, para que todos que passam, até correndo, possam ver. E aí no versículo 4, né? Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta, mas o justo pela sua fé viverá. E aí ele continua discorrendo aqui, irmãos, explicando para Abacuque o que é que estava acontecendo. E aí ele vai dizer para Abacuque, calma, Abacuque, calma. A Babilônia vai ser instrumento de justiça para o meu povo? Vai ser sim, mas não pense vocês que eles vão ficar sem punição. Não pense você que todo esse furacão que ele vem conquistando a Síria, Egito, Israel, não pense você que essa nação maldosa, maligna, satânica, ela vai prevalecer, porque ela também vai cair, ela também vai ser destruída. Mas agora, nesse momento, ela vai ser um instrumento de justiça para eu fazer com o meu povo, porque o meu povo me abandonou, o meu povo seguiu após outros deuses, o meu povo quis inverter a justiça, toda injustiça em justiça, inverter os valores morais. Irmãos, é diferente do que nós estamos vivendo hoje? É mesmo, Deus. É diferente? Como está atual o livro do profeta Abacuque nos dias que nós estamos vivendo? É como se estivesse acontecendo hoje, irmãos. Quantas vezes nós clamamos por justiça e só tem violência? Quantas vezes nós clamamos, né, por coisas boas e a gente ouve pra lá e pra cá só destruição, só roubo, só suicídio, só homicídio, só drogas, legaliza aborto. Só isso que está acontecendo. Está diferente, irmãos, do que estava acontecendo lá naquela época, quando o profeta deixa escrito aqui o seu livro? Não. Mas nada, irmãos, fica oculto aos olhos de Deus. E ele permite, então, que aquela nação venha contra Judá, destrói Judá, leva cativo o povo de Judá. Não é verdade? Mas lá na frente, né, irmãos? Estou adiantando aqui. E aí, irmãos, Abacuque tem essa resposta de Deus. Não fique preocupado. E aí ele descreve 5 ais, 5 ali, né, justiças que iriam acontecer contra o povo de Babilônia. Por eles estarem, então, sendo ali, né, cidade, esse povo, né, esse povo mau, esse povo hostil que estava ali destruindo tudo. Ele falou, fica tranquilo, Abacuque, porque o juízo de Deus também vai vir sobre Babilônia. E aí, irmãos, nós chegamos aqui, né, nesse momento da segunda oração de Abacuque, o segundo princípio que Abacuque entende, que nos momentos de crise, quando nós queremos receber o avivamento, nos momentos de crise, ele vai entender, o próprio Deus vai falar para ele, né, que é onde a gente leu aqui, ó,
justos dentro do palácio, irmãos, tendo ali as regalias daquela nação da Babilônia. Olha que coisa, irmãos, porque o justo, ele vive pela fé. Mesmo em circunstâncias onde Abacuque viu que viria toda aquela destruição, todo aquele furacão destruindo tudo, mas Deus, ele diz, o justo viverá pela fé. Nós não precisamos temer. A igreja de Cristo, irmãos, não precisa temer. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Mesmo Judá sendo levado cativo, Deus diz que o justo vai viver lá na Babilônia e vai viver pela fé e vai ser abençoado e um dia ainda vai voltar para sua terra. Mas é uma outra pregação, não dá tempo para isso. Mas Abacuque entendeu, irmãos, que o princípio para ter um avivamento em tempos de crise é orar, é ter relacionamento, é ter intimidade com o Espírito Santo, é conhecer os segredos de Deus, porque Ele revela o segredo dele para aquele que o teme. É temer ao Senhor, é clamar ao Senhor, é ajoelhar, irmãos, e buscar com todo o fervor, com todo o coração, com toda a alma, para que Deus faça a obra na vida das pessoas. Irmãos, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós somos chamados. E Abacuque, ele entendeu exatamente isso. O primeiro princípio para que o avivamento acontecesse no tempo de crise: oração. Onde ele orava e Deus respondia. Aonde ele protestava e Deus respondia mais forte ainda. Vai acontecer, fique tranquilo, mas eu estou no controle e o justo vai viver pela fé. E aí, irmãos, nós encontramos aqui, já estou indo para o final, não vou cansar os irmãos, fiquem tranquilos. A terceiro princípio que Abacuque entendeu, irmãos, que para receber o avivamento naquele tempo de crise, naquele tempo de destruição, naquele tempo de esperar uma nação grande vir desse mundo, já imaginou, irmãos? Abacuque está ali na sua cidade, no seu país, né? Ali preocupado porque os babilônios estavam vindo na direção dele, já estavam conquistando ali o Egito e ia chegar até eles. E ali já vindo, né, vendo aquela grande nação vindo, e Abacuque orando, e Abacuque clamando, e Abacuque chorando, e Abacuque protestando, e Abacuque buscando a resposta do Senhor. E aí ele entendeu, não, ainda há esperança, ainda há, mesmo que tudo esteja acabado, mesmo que não haja mais o que, irmãos, aqui na nossa leitura do capítulo 13, mas que que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, nem que o produto da oliveira minta, que os campos não produzem, que os animais não nasçam, mesmo assim, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E no capítulo 3, irmãos, aqui para encerrar, ele vai entender o terceiro princípio que nós precisamos ter, aprender, viver, para ter uma vida avivada nos tempos de crise que nós estamos vivendo. No versículo 2, irmãos. Aleluia, Deus da glória. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha de água, né, irmãos? Glória a Deus. Que maravilha. Aleluia. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim: ouvi, Senhor. Ouvi o quê? A tua palavra. E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele entendeu, irmãos, o terceiro princípio. Primeiro a oração, depois a fé. E agora ele aprendeu o terceiro princípio para ter uma vida avivada no tempo de crise que ele estava enfrentando. Irmãos, eu estou encurtando aqui, porque senão a gente não vai acabar, tá bom? Mas nesse momento ele entendeu. E aí ele falou assim: entendi, Senhor. Não vou orar para que o Senhor livre Judá. Não vou orar para que o Senhor desbarate Babilônia. Não deixe eles chegarem até nós. Não vou orar. Ele vai orar diferente. Ele sabia que havia um propósito no cativeiro de Judá para com Babilônia. E aí ele olha, ouve o Senhor, ouve a palavra de Deus. Aí ele teve e muda a oração. Então o que nós precisamos fazer em tempo de crise, além de orar e ter muita fé? Aleluia. Ouvir
ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor. É nela que nós encontramos segurança, é nela que nós encontramos refúgio, é nela que nós vamos encontrar respostas para todas as nossas necessidades, dificuldades, aflições. Ele tem a resposta já aqui para nós, e ele vai entender isso, e ele fala assim: não vou orar para Deus livrar, não vou orar para Deus desbaratar a Babilônia, não, eu vou orar para que ele venha avivar a tua obra no meio dos anos. Ele estava dizendo assim: nós vamos para o cativeiro, mas Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, cuida do teu povo lá na Babilônia, cuida da tua igreja agora para esse ano, para os nossos dias. Aviva a tua obra, mesmo que tudo está perdido, mesmo que o mundo ache que está conquistando tudo. Estamos calando a igreja, estamos fazendo leis que vai fechar a igreja, estamos fazendo leis que vai fazer com que a Bíblia seja transformada do jeitinho que nós queremos, do jeitinho que nós gostamos, mas eles estão, irmãos, completamente enganados, porque assim como Abacuque entendeu isso e começou a orar para que Deus avivasse a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos que testificasse. Irmãos, o que é avivar? Avivar é fazer-se vivo, é tornar-se vivo, é ter vida com mais intensidade, é louvar com mais intensidade, é orar com mais poder, é glorificar com mais unção, é buscar o Senhor com mais relacionamento. É isso que Abacuque estava dizendo. Vamos para o cativeiro, mas lá no cativeiro, aviva a tua obra, aviva a tua igreja no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Olha quantos anos já passou. Judá foi levado cativo, ficou lá preso, depois voltou para o seu país, né? E aí os irmãos já conhecem a história. E aí, irmãos, nós estamos aqui hoje ainda declarando essa palavra para viver, irmãos, avivamento no tempo de crise, no tempo de aflição, no tempo de escassez espiritual. Nós precisamos orar, ter relacionamento com Deus, buscar a face de Deus, depois ter fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Ter fé, porque sem ela ninguém verá a Deus. E o terceiro princípio para vivermos nesse período de crises e ter um avivamento nos nossos corações é ler a palavra, é ouvir a palavra e é temer a palavra. Abacuque vai dizer: eu ouvi a tua palavra e o quê? Temi. Ele ouviu e estremeceu. Ele ouviu e disse assim: eu preciso buscar mais, eu preciso viver os planos de Deus, eu quero viver os propósitos de Deus, não vou mais me deixar porque Babilônia é malvada e está vindo contra o povo de Deus. Eu vou orar e buscar para que Deus me avive, me intensifique, me dê mais vida, me dê mais força, para que eu consiga chegar até o final do propósito, do objetivo daquilo que Deus tem para minha vida. E aí, irmãos, nós acreditamos, né, que Deus está no controle de todas as coisas. E aí Abacuque termina, né, ali com um louvor dizendo a Deus: o Senhor é a minha força, que faz os meus pés como das servas e me faz andar nas alturas. Ele estava dizendo que mesmo que Judá viesse e ficasse cativo ali com Babilônia, mas Deus estava deixando ele livre, né? As servas, elas tinham ali as patas assim de um jeitinho, eu não vou saber explicar para os irmãos, mas é um jeito que faz com que elas corram muito, 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 e que elas consigam ali andar em vales, em montes, em lugares ruins de se andar, e elas correm, e elas têm muita força para isso. E aí Abacuque está entendendo que com o Senhor sendo a sua força, ele também, os pés dele seria como as servas, que também correria e ali poderia viver como se estivesse livre, porque este era o propósito de Deus. Amém? Essa, irmãos, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que o Espírito Santo, irmãos, continue falando mais aquilo que eu não consegui transmitir devido à nossa hora, né? E eu não quero, eu sei que os irmãos precisam trabalhar amanhã, mas o Senhor falou no meu coração, e a minha oração é que Ele continue falando no coração dos irmãos também. Amém? Deus abençoe os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, mensagem gloriosa. Eu ainda quero estar pedindo para nossa irmã, serva do Senhor missionária, estar fazendo uma oração depois pelo ciclo de oração. Meus irmãos, vamos aqui orar pelas nossas irmãs, junto com os nossos obreiros, nosso pastor, em nome de Jesus. Que o Senhor tem muita bênção, irmãos. Ciclo de oração, né? Lá na nossa igreja, nós chamamos também, né? Ciclo de oração. Então, são de oração. Então, vamos orar pelas nossas irmãs. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está, Senhor, as tuas filhas